Olá pessoal, vamos olhar então os gráficos do Tesouro Direto. Fazia um tempinho que a gente não fazia essa sessão, então vamos atualizar. Começando com o pré-24, últimos 30 dias. Olha aí o que aconteceu, pessoal. Subiu e ficou, né? Então a taxa aí de 7,5 um mês atrás, agora está em níveis de 8,2, 8,3, com oscilações. Então subiu e ficou. Essa é a nossa leitura. Prefixado 26, mesma coisa. Só que o nível é um pouquinho mais alto. De 8%, subiu para 8,8%. Aí, realmente taxas muito boas, certo? Mas tem que ter estômago, né, gente? Tem que ter estômago para aguentar as oscilações dos prefixados. O pré-31 com juros semestrais, a mesma coisa. Saiu aí de 8,6, 8,4, que já era uma taxa excepcional se comparar com o final do ano passado, começo desse ano, e agora está firme acima de 9%, hein, pessoal? Quer dizer, para quem gosta desse papel e tem condições de aguentar as oscilações, taxas acima de 9 são em poucos momentos que a gente vê nesse papel. Já o IPCA 26 mostra o que? Uma curva praticamente igual. Só que em outros níveis, né? Saindo de IPCA mais 3 para IPCA mais 3,6. Esse é o nível que tem estabelecido nos últimos dias, aí, nas últimas 3 semanas praticamente, que é uma taxa sensacional para levar acima da inflação até o fim do prazo. IPCA principal 35, olha aí a curva. Igual, gente. Tá? Saiu ali de 3,8, aumentou menos. Sim, verdade seja dita. Para algo acima de 4%. Então tá oscilando ali acima dos 4%. E acima dos 4%, vocês já sabem, a gente gosta muito dessa taxa, certo? IPCA principal 45. Olha aí, mesma coisa, gente. Todos os gráficos se comportando do mesmo jeito. Infelizmente o estresse é o mesmo, né? E por que os gráficos são tão iguais assim? Porque é o mesmo tipo de investimento, né? Título público, né? Então não tem como ter um comportamento tão diferente assim. E as taxas do IPCA 45 são iguais às do 35. E aí, então, acima de 4%, a gente gosta bastante. IPCA com juros semestrais 2030, aí, objeto de recomendação de alguns analistas aí nos últimos dias. Olha, estava em 3,5, que já era uma taxa espetacular, né? Quem acompanha o canal aqui não se lembra de quando o papel era menos de 3%, aí eu torcia o nariz, né? Olha, eu gosto desse papel, mas acima de 3% e tal. Olha o que está acontecendo agora, gente. Tá a 3,5, aí pulou para algo a 3,9, em alguns momentos chegou a estar acima de 4, não aparece nesse gráfico, mas ele esteve a 4,06, e agora aí girando em 3,8, 3,9. Também, olha, pessoal, a minha visão sobre o IPCA com juros 2030, agora com essas taxas, é que ele é um apelido, tá? Porque a gente também muitas vezes fixa conceitos com apelidos, com brincadeiras. Então assim, para mim o IPCA 2030 com juros é a versão turbinada do IPCA 26, tá? Quem for economista e tal vai dizer, Nathan, isso aí que tá falando não faz o menor sentido. Tudo bem, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Na minha opinião, o IPCA 2030 com juros é o IPCA 26 turbinado. Muito boa essa. O IPCA com juros 40, a curva é igual, só que o patamar de taxas é outro, né? É 4,25. Aqui, né, o pico aí que atingiu. Deve ter sido um pouquinho mais, como aconteceu com o 30 também, mas eu não me lembro de cabeça. Mas assim, acima de 4,20, quer dizer, agora ele está sólido acima de 4%. No começo do mês estava menos de 4%. O 55, olha aí, pessoal, ele fez um pico e desceu do pico, né? Já está abaixo do pico aqui no dia 23 de março. Então, assim, a curva longa
não tá tão estressada, gente. Não tá tão estressada, certo? E aí a gente vê no mais longo aqui de todos. Não é o papel com mais risco do Tesouro Direto, o papel com mais risco e mais ganho é o 45, mas o 55 é o mais longo cronologicamente, em termos de calendário data. E ele não está demonstrando um comportamento tão tenso assim como os prefixados e os outros papéis. Selic, pessoal, Selic 24. Olha aí, gente. Infelizmente, pelo que eu tenho percebido, o Selic 24 é o que está estressando mais nos últimos dias. Olha aí, a curva de 90 dias, ela está empinada. É estresse de curto prazo. Já o 27, a melhor definição que eu faço para ele é que ele está meio que sem uma direção definida. Ele não sabe para onde ele quer ir. Então parece que essa taxa, mas a taxa dele não passou de 0,35, ó. Olha ali, ó. Não passou. E ela sobe, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce, subiu de novo, parece que vai descer de novo, não sei. Mas olha só, gente. Tem um teto ali de taxa que ele não passa. Então assim, tá oscilando o 27 que tem um prazinho mais longo. Tá oscilando naquele teto ali. E já o 24 está estressando. Então, mais um fator, tá? Inclusive em Tesouro Selic, para mostrar que esse estresse é de curto prazo. Lembrando, pessoal, que em finanças, curto prazo é um pouquinho maior do que o nosso senso comum diz, tá? Curto prazo em finanças é até 5 anos, tá? Bom, pessoal, sobre os gráficos, é isso, tá? Agora vamos para a nossa outra sessão do vídeo. Olá, pessoal. Então vamos ver aí as taxas médias, os quartis de todos os títulos do Tesouro. Nós temos o IPCA 26 aqui, e olha só, eu destaquei aqui o primeiro dia de negociação. Reparem, pessoal, quem comprou a IPCA mais 2,6, que deve estar achando essa taxa terrível, horrorosa, né? Ai, fiz prejuízo e tal, nada disso, gente. Olha aqui quanto que a pessoa pagou, 2.785. Olha quanto que está o título hoje. Está mais de R$ 2.900, pessoal. E hoje ele está pagando 3,6. Mais ou menos isso, claro que varia conforme o dia, mas vejam, pessoal, vejam que investimento bom. Não tem como esse investimento ser ruim, certo? Para quem gosta daquela frase, tempo ganha de taxa, olha aí, ó, nem precisa tanto tempo assim. Fevereiro de 2020, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, numa taxa que você pode considerar ruim, 2,6, olha aí, ó, o tempo já ganhou dela. Muito bem. Vamos ver aqui então, pessoal, vamos chegar lá no nosso resuminho aqui, ó. Taxa média do período de todo ele, pessoal, 2,85. Vejam como o momento está muito propício. Na última semana de abril, média acima de 3,6, realmente fantástico. E as taxas atuais, pessoal, estão acima da média do período, da média do ano passado e da média desse ano. Então, isso aí já diz tudo, certo? E é assim praticamente com todos os títulos, nós vamos revisar isso. 3,6 está ali acima do percentil 75, acima do quadrante 3, certo? Então, a taxa máxima foi 4,41, então vejam só, tá simplesmente um momento muito bom de entrar nesse papel, pela estatística, tá? IPCA 35, gente, situação muito parecida, mas menos, a curva não abriu tanto, né, nos juros aqui. Então o que nós temos? Nós temos o papel acima de 4%, acima da média do período, do período de 2020 e 2021. Aqui não é toda a história do papel, tá? A média acima do ano de 2020, acima do ano de 2021. Nós tivemos, por que a taxa em 21 está tão baixa, pessoal? Porque nós tivemos aí o ano começando com taxas em 3,3. Vamos olhar de novo ali. Aqui, ó. 3,4. Dezembro, janeiro, ali, ó, 3,4, 3,5. É isso aí, puxa a média para baixo, né? É recém agora que ele voltou para os 4. Mas mesmo assim, pessoal,
está acima do percentil 50, está quase entrando no percentil 3, que é 4,12, certo? E, enfim, para longo prazo, a gente gosta também de taxas acima de 4%. IPCA 45, pessoal, o comportamento é igual, certo? Tem 10 anos mais de prazo, então ele oscila mais na marcação a mercado, mas vejam como essa taxa de 4% faz o preço ficar na casa de R$ 1.300. O preço já esteve, olha só, numa mínima de 1.000 e numa máxima de 1.528, certo? Que foi o pior momento de comprar, né? Quem comprou a 1.500 ainda está com prejuízo, mas isso aqui o tempo resolve, gente. Isso aqui o tempo resolve quem comprou a 1.500. Então vejam como o papel ainda está atrativo, certo? O IPCA 2030 com juros semestrais, comportamento muito parecido com o IPCA 26, muito mais perto da máxima histórica do que os outros, certo? Agora teve momentos que ele bateu 4% e a máxima histórica dele foi 4,51. Então, mais uma vez, olha só, repetir tudo que eu falei do IPCA 26. A 3,9, que é a média da semana passada, ficou acima da média de todo o período dele, acima da média de 20, acima da média de 2021, e vejam como as médias aqui estão parecidas, né? E esse ano está melhor de comprá-lo do que no ano passado, então dado bem interessante, certo? E o percentil 75, que é o quartil 3, olha ali, ó, 3,51, tá, as taxas de agora estão bem acima. Esse papel aí, pelas taxas, pela estatística, o momento é muito bom. O 2040, aí, na base de 4,2, que foi a média aí da última semana, está acima da média de toda a história dele, está acima da média do ano passado e deste ano, que todas são abaixo de 4%. Então, olha, quem conseguir montar aí uma taxa média de 4% nesse papel, parabéns, está muito bem. E, bom, ainda não atingimos, quer dizer, passamos um pouquinho do quartil 3, mas o teto foi 4,87, ainda falta um pouquinho mais do que no caso do IPCA 30. O 55, então aí com taxas de 4,4, tá acima do quartil 3 também, tá muito interessante para quem tiver esse prazo, hein? Aqui o prazo é muito longo, mas esse prazo muito longo traz uma vantagem muito grande, porque ele é um papel que paga juros semestral, então ele vai te pagar juros semestral aí por 34 anos. Nem, olha, acima de 4% da inflação, pagando juros semestral durante 34 anos, não tem nenhum país do mundo, pessoal. Isso aqui realmente, para quem tem a sua vida, trabalha em real, recebe em real, né, tem toda a sua vida dentro da nossa moeda, eu acho esse papel também muito bom, tá? Bom, prefixado 24, aí a gente não tem, como a gente tem aí só poucos meses aí de história, a gente, né, tem uma limitação importante na parte estatística, certo? Que não dá para fazer muita coisa, porque é muito pouco tempo, tá? Mas nós temos aí uma média no período de 7,28. Ai, quem comprou lá no início, 6,4. Bom, eu tô brincando aqui porque eu fiz uma comprinha no início, tá? Então, assim, né? Quem não faz um errinho de vez em quando, né? Mas o que eu fiz, pessoal? Eu comprei pouco. Comprei pouco, tá? Porque justamente eu tinha uma sensação de que tinha um certo risco. Mas olha aí, ó. Acima de 8,2 a taxa da última semana, e olha a curva dele, pessoal, né? Desde o início do ano só ascendente, praticamente ascendente o tempo todo. O pré-26, esse tem uma história um pouquinho maior, e olha só, gente, a média aí da última semana acima de 8,8, que coisa, certo? Olha, se esse papel bater 9, olha, acho que vai ficar, mesmo sendo pré-fixado, acho que vai ficar muito interessante. Média no período já é 7%. E veja aqui, ó, como foi a média dele em 2020, 6,8%. E olha a média desse ano, 7,6%. O comportamento diz, claro, o número de dias de 2021 ainda não tem o número de dias suficiente para
fazer a comparação ficar equânime com o ano de 2020. Mas vejam como o estresse está muito maior esse ano, nesse começo de ano, do que foi o conjunto do ano passado, né? Então, pessoal, o que eu posso dizer? Prefixado sempre antecipa as coisas, né? Ele tá ali, daqui a pouco ele passa e estabelece um novo máximo, né? Que foi 8,98 nos dados do Tesouro, tá? Não tem os dados de negociações dentro do dia. Então, é só da abertura. Então, de repente, teve lá em março do ano passado, teve alguma coisa maior do que isso, mas eu não me lembro. Tá? Então, temos essa limitação importante. Olha aqui, ó, no dia 8 de abril, ó, bateu 8,94, 8,98. Então, vejam, isso está acontecendo em algum IPCA, gente? Não. Nenhum Tesouro IPCA está tão estressado assim a ponto de chegar na taxa máxima do período. E o pré-26 está quase lá. Então, para quem tem esse perfil de risco, esse apetite de risco e tal, e acha bacana, o momento é esse. É um belo momento, certo? Próximas aí de 9%, taxas próximas do máximo, não tem muito o que comentar, né? Tá aí, ó, tá nos máximos aí desse período estatístico, o que não quer dizer que a taxa não possa continuar subindo. Esse é o problema. Esse é o problema, tá? Mas para quem tem o prazo, para quem acha que a inflação aí vai ficar numa base de 5%, comprar esse prefixado a quase 9%, eu acho que é seguro, viu? Eu acho que é seguro. Tá? Se a inflação ficar em 5% até 2026, né? Nós estamos falando do pré-26, tá? Só para subir aqui para mostrar para vocês, desde que ele foi lançado em fevereiro de 2020, ó, 1 de 1 de 26, tá? É a LTN que a gente está olhando. Pré-31 com juros, pessoal. Olha a média de 9,4. Que coisa fantástica, hein? Também muito perto da máxima, que foi 9,57 lá no ano passado. Então, para quem tem o apetite de risco, para quem tolera e tem o perfil para ficar com um prefixado tanto tempo, certo? E correr o risco da inflação, está nas melhores taxas do momento. O que não, da história dele, inclusive, não é só do momento, é da história dele. O que não quer dizer que ele não possa quebrar essa taxa, certo? E aí aqui tem um dado muito interessante. Se ele passar de 10%, ele começa a valer menos de R$1.000, mas ele tem que passar dos 10% para valer menos de R$1.000. E aí ele começa a ter um componente muito legal, que é, ele passa, se a taxa dele for superior a 10, tá? É só nessa situação, o valor dele de mercado fica menor que o valor nominal, que é R$1.000, certo? E aí é outra situação, é outra atratividade para o papel. Então, pessoal, sobre as estatísticas era isso, certo? O momento, em conclusão, então, o momento continua muito tenso. Eu vejo como uma questão importante aí essa decisão do orçamento, que parece que tem que estar pronto até o dia 22 de abril. E aí nós temos muitos dias até lá, muita coisa para estressar. Nós estamos vendo assim várias questões políticas muito focadas na mídia, que também aumentam a percepção de risco do mercado, e a minha impressão é que as coisas vão continuar tensionadas. Não sei se atingimos o teto de taxas, tá? Mas nós temos algumas dicas para tentar saber isso, quais sejam. Vamos olhar as taxas de curto prazo e olhar as taxas dos prefixados, porque eles tensionam antes do que os IPCAs. E aí a gente pode ter uma base de como é que a coisa vai se comportar nas próximas semanas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.